Fala, investidor cripto, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero te mostrar algumas questões, aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, sobre as notícias recentes de banimento do Bitcoin e das outras criptomoedas por parte da China. Tá legal? Antes da gente começar, fica de olho, guarda muito bem esse ponto aqui do gráfico, ok? E antes do assunto propriamente, quero te mostrar que sim, essas notícias recentes são verdadeiras. Houveram boatos de que isso era apenas notícias antigas sendo requentadas, mas como você pode ver nesse comunicado oficial do governo chinês, sim, a China está acentuando a repressão às criptomoedas. Então a gente não está falando de boato, a gente está falando de uma notícia oficial do governo chinês. Outro ponto que precisa ficar bem claro é que não é de agora que a China reprime as criptomoedas no país. Como você pode ver aqui, a gente tem notícias desde 2013, 2014 de repressão às criptomoedas. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo falando da expulsão dos mineradores chineses que aconteceu agora, em maio desse ano de 2021. E já eu vou te mostrar o que esse ponto aqui tem a ver com a situação atual. Mas antes, só mais um tópico. Você já deve ter ouvido falar do efeito Elon Musk no impacto das criptomoedas, né? Bom, tweets do Elon Musk, há alguns tempos atrás, eles surtiam muito efeito no mercado cripto. Ainda que eu acredite que o efeito era superdimensionado, ele simplesmente dava um hype para uma tendência já existente. Mas o ponto é que a cada novo tweet do Elon Musk sobre o Bitcoin, o impacto era cada vez menor, até o ponto de que ele se torna irrelevante. E algo semelhante acontece com a China. Como você viu, não é de agora que a China cria notícias, que ela cria fatos que geram notícias sobre o Bitcoin. E sim, essas notícias têm um impacto, porém esse impacto é cada vez menor, até que vai chegar um ponto de que uma nova notícia vai se tornar irrelevante. A China também proibiu o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, e não foi o fim dessas empresas, dessas redes sociais, assim como também não vai ser o fim do Bitcoin. Se a China decretar a proibição do Bitcoin e das demais criptomoedas, isso simplesmente não vai alterar o curso do desenvolvimento das criptos de um modo geral. Como eu mostrei aqui num vídeo antigo, o fato de a China ter expulsado os mineradores de Bitcoin do país teve um efeito contrário. Em vez de enfraquecer os mineradores, isso simplesmente fortaleceu o sistema de mineração. Eles alcançaram locais para minerar Bitcoin mais produtivos e com energia ainda mais barata, aumentando ainda mais a força da rede. Mas vamos para esse ponto aqui do gráfico que eu mencionei no início e com a relação da situação atual. Esse ponto aqui, ele é setembro de 2017. Setembro de 2017, tiveram duas notícias importantes na China em relação às criptomoedas. Primeiro de tudo, ela proibiu os ICOs. ICO é equivalente no mercado tradicional de IPOs, que é abertura de ações na bolsa de valores. O ICO é o lançamento de a negociação de uma nova criptomoeda, ok? Então, em 2017, a China decretou que isso era ilegal. Mais que isso, também em 2017, a China fechou corretoras de criptomoedas. E essas duas notícias importantes, esses dois fatos, na verdade, que geraram um monte de notícias, eles sim impactaram o preço das criptos na época. Porém, você observa que, apesar de uma queda nesse mês aqui, isso não impediu uma trajetória de crescimento. Tanto que 3 meses depois, o Bitcoin chegou numa máxima histórica dos $20 mil. Em setembro, ele estava aqui
na casa dos 3, 4 mil dólares. 3 meses depois, apenas de 2 notícias muito importantes, o Bitcoin deu um salto gigantesco, indo dos 3 para os 20 mil dólares. Portanto, a China não tem o poder de impedir o curso de crescimento do Bitcoin, da mesma forma que ela não tem como impedir o crescimento do WhatsApp, do YouTube, do Facebook, do Instagram. A notícia de agora, ela tem algumas diferenças. O que a China está tentando, através do Banco Central Chinês, em coordenação com outras agências reguladoras do país, é sim tornar ilegal as transações de cripto no país. Veja, aqui eles fecharam algumas corretoras e eles também proibiram os ICOs, medidas pontuais, e medidas de repreensão foram sendo criadas e ampliadas ao longo do tempo. Em maio, simplesmente os mineradores foram impedidos de atuar no país. Houve o banimento de uma série de operações de mineração de Bitcoin. Agora a gente está indo num patamar que está se aproximando da proibição total, da ilegalidade total das transações de criptomoedas. E o que vai acontecer? O Bitcoin e as criptomoedas são descentralizadas. Onde houver pessoas interessadas no Bitcoin, e esse número de pessoas cresce a cada dia, a consciência do mercado de cripto aumenta a cada dia, seja nas pessoas ali físicas da ponta, que tem um baixo investimento e que querem entrar no sistema cripto, ou grandes instituições, grandes fundos de investimento, fundo de pensão e etc. O mercado está cada vez maior e o fato de a China querer proibir não afeta em absolutamente nada. Não impediu que, depois de uma medida importante de restrição, o Bitcoin traçasse um rumo de alta e depois ele desse mais pernadas e mais pernadas até os 64 mil dólares. Essas notícias mais recentes também não têm o poder de impactar o mercado cripto de uma forma significativa, não tem de forma alguma o poder de mudar o rumo de médio e longo prazo. E também lembra do efeito Elon Musk. A cada novo tweet do Elon Musk, o impacto era menor do que o anterior, até que a opinião dele acaba se tornando praticamente irrelevante para o mercado cripto. E, como você viu, as notícias de repressão da China em relação ao Bitcoin, elas não são nenhuma novidade e cada vez mais elas se tornam mais irrelevantes. Se você gostou desse vídeo, taca aí um joinha que ajuda bastante. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.